Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e nos canais abertos e fechados da TV Câmara. O Fala Câmara Entrevista é uma conversa mais a miúde daquilo que está no plenário. O ano legislativo foi lançado, ele foi apontado pelo governo escolhido na vice-liderança. Aliás, uma função que a gente tem um boletim específico da TV Câmara para você conferir no YouTube a esse respeito, que é para fazer articulações de demandas e desafios do governo. A gente pensar, lógico, a nossa cidade. Arnaldinho Ribeiro está conosco no estúdio da Rádio e TV Câmara e vai conversar com a gente. Arnaldo, articular, a gente falava no boletim, é uma praia que você conhece bem. Ô Nelson, eu fico muito feliz aí de poder exercer essa função, até porque eu acho que eu me encaixo bem nisso. Cada um tem uma vocação. A minha é na política e dentro da política, eu acho que eu faço bem isso. Até gostaria aqui de agradecer a prefeita, o vice, pela confiança. No plenário, logo na sessão, muita gente, assessoria, o pessoal das entidades, representações acompanhando, isso é bom, mas a gente sabe que fisicamente, aqui até dentro do tempo, não cabe para tudo. O Arnaldo estreia no Poder Legislativo, depois de conhecer muito bem a casa, a questão do poder da cidade, e aí com 21 vereadores, 10 minutos para falar cada um, todo mundo quer conversar com o seu público, isso é necessário, né, semanalmente, debater a cidade, mas não dá tempo para todo mundo. Então, Nelson, eu acho assim, a gente tem que ir evoluindo e se adaptando às novas situações. Acho que cabe aí uma reavaliação do tempo e do horário que a Câmara deverá fazer aí a sessão. Porque numa continha rasa, se todo mundo usar os 10 minutos, já deu tempo. Dá 210, não dá. 210 minutos. Para quem não sabe, o expediente da Câmara, ela tem entre leituras obrigatórias de processo, é tudo regimentável, não é por acaso que se lê em todos os processos, atas. Se tiver uma comissão, um pedido de qualquer questão especial, já toma um outro tempo, aí não dá para todo mundo mesmo. Então, eu acho que tenho certeza, e o presidente já expressou isso, essa preocupação em fazer essa reavaliação e buscar um caminho aí para que equacione isso. Arnaldo, você bem sabe na gestão política, no gabinete, na secretaria de governo que você participou e foi para a rua, que o produto das urnas é a relação democrática do plenário. Aí o preenchimento de todas as 13 comissões logo na primeira sessão reflete isso. Mas tem um requerimento, você também apoiou a iniciativa com a questão de dividir algumas temáticas e pôr 9. Mas uma questão é ampliar eventualmente para 9 com a área de segurança pública. A outra é que todos possam participar de várias comissões. Então, Nelson, isso foi exposto ontem. Eu acho que precisa de um amadurecimento dessa pauta, mas eu acho que é salutar, é bom. E o exercício aí da tribuna e das comissões é essencial aí para que o mandato e a participação dos vereadores. Você ingressou logo na primeira sessão com 2 projetos de lei, a gente conversava aqui antes de gravar, se eu pudesse traduzir uma expressão em comum, eu escolheria a palavra transparência, no sentido de que, vamos ao primeiro, a gente teve ao longo do tempo, né, a eterna vigilância que a gente chama dos contratos, terceiro setor tem o Tribunal de Contas apontado com grandes serviços para a comunidade, mas eventualmente o ser humano comete lá seus erros. Como que a gente melhora isso? O projeto de lei do Arnaldo, que é que essas informações de transparência em períodos permanentes seja disponibilizado com todas as informações para que você, que é da comunidade, também tenha acesso em relação às entidades. Tem o terceiro setor aqui, inteiro, em várias frentes, assistência social, educação, saídos, todos que contratam com o poder público. Se contrata com o poder público, usa dinheiro público, tem que prestar contas. Exato. Nelson, você é um cara que adora história, e eu também. Isso aí é bem o caso da mulher de César, né? Perfeito. Além de ser, tem que parecer.
Então, como infelizmente nós passamos por um susto que ninguém esperava, referente ao caso da PAI, e eu já tinha isso em mente, lá atrás eu já pensava nisso, de fazer uma prestação de contas, além do portal da transparência, publicar no Diário Oficial. E ficou mais fácil também, porque o Diário Oficial agora é digital, né? Quer dizer, no celular facilita. Todo mundo pode abrir o PDF. Você baixa ali, você já vê. Então, eu acho até, eu vou mais além. O vereador, ele tem muita sensibilidade daquilo que a população está pensando ou sentindo. E eu acho que esse projeto foi bem isso. Não é um caso isolado que vai nivelar as outras. Tem muita gente séria. Isso é um caso isolado. A gente sabe disso. Mas o que ajuda muito a dar uma clareada. Exatamente. E também uma outra questão, não é só a transparência para fora. É a vice-líder do governo, mas o outro segundo projeto fala de transparência para dentro do sistema. E aí entra a Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAN, como se sabe, todos os grandes projetos, desde o puxadinho até aquela padaria, até os grandes empreendimentos, loteamentos, são processos da CEPLAN, mas não estão disponíveis online. E necessariamente a gente vive num mundo hoje que a informação é a ferramenta do dia. Você tem informação do que você quiser e a hora que você quiser. Então, e esse espírito, Nelson, a gente pede o que está fora do governo, mas a gente pede também o que está dentro do governo. Desde o começo eu deixei isso bem claro com a prefeita, que assinou embaixo, avalizou. O nosso intuito é fazer a lição de casa e também cobrar. É mais ou menos isso. A gente conversava aqui, para você saber, né, das questões internas, a gente está gravando com o Arnaldo e tem comissão logo em seguida, né, comissão de justiça, legislação, depois tem as outras comissões, economia, enfim, cada área temática da casa, a agenda continua em andamento. E para você que está do lado de lá, é cidadão, precisa ter as informações na mão. Aí a gente falava, poxa, mas tem o portal Transparência. Cá entre nós, junto aqui o dado, é um avanço? Foi de alguns anos. Mas não adianta colocar o balanço lá que ninguém vai entender. Justamente, porque é uma linguagem muito técnica. E a gente tem que democratizar a informação. Muito bom. Arnaldo, as grandes demandas, elas têm circunstâncias históricas, de novo, você falou de história, né? E também a gente falava aqui que os governos, mais de um, vários deles ao longo do tempo, tiveram que assumir responsabilidades. Por exemplo, as Nações Unidas aqui, que entrecorta a cidade de todo lado. A gente teve recentemente que chamar o governo do estado para fazer a Avenida Nações Unidas Norte, para complementar uma outra fase de décadas, não é um governo de 4 anos lá atrás. Logo na primeira semana, aliás, a prefeita tem entrevista aqui com a Rádio e TV Câmara logo na posse e falou, olha, eu quero apresentar, porque tem várias frentes e vários representantes populares, que são os vereadores e a população, a questão oeste, noroeste da cidade, margeando os trilhos, subindo, água do sobrado. É gigantesca a obra, drenagem bem extensa, eu fico pensando, não sei se estou exagerando aqui, numa outra Nações Unidas. Como é que você vê essa questão embutida numa proposta de financiamento que a prefeita já afirmou que vai mandar agora em fevereiro para casa? Ô Nelson, acho que isso aí vai moldar aquele lado da cidade, vai ser um vetor ali de desenvolvimento e a questão que mais assusta as pessoas é na hora que você dá o valor do pacote do financiamento dessa obra. Lembrando que essa obra, esse valor é toda a extensão, todo o projeto. E bem se sabe que é uma obra que vai ser dividida em módulos, como você muito bem expressou aqui, que será de vários governos. Então,
não necessariamente o valor que vai descer para a Câmara é o valor que ela vai gastar nesses 4 anos. Em módulos que está acima da terra e embaixo da terra, que a Isso. gente fala, né? Que a obra que está debaixo da terra é a mais cara, né? Exatamente. É a mais cara e a mais esquecida, infelizmente. Neste caso, de novo fazendo analogia para nações, a gente imagina um horizonte, né, de questões de um projeto que mudaria a cara e a dinâmica viária da cidade. A gente está falando do plano diretor aqui, tem lá o sistema viário. Aí, como é que a gente vai cortar do lado de cá para lá? De história de novo, a gente tem uma cidade cortada por trilhos e cortada por rodovias, né? A gente precisa resolver isso no tempo. Nesse caso do pacote de financiamento, você acha que o governo tem que dialogar aí no sentido aí com o trabalho de articulação de vocês? Olha, é uma questão para vários governos e a questão dos módulos, eles naturalmente não vão ser executados, seria impossível de uma única vez. Ô Nelson, eu acho que necessariamente precisa ser feito assim, tanto para a população, como aqui dentro da casa, para o vereador ter a segurança de votar, a segurança do entendimento que é uma obra grande, mas ela é fracionada. O valor que vai descer como se fosse o limite do cheque especial a ser gasto na obra. Não que vá gastar isso. Exatamente. Esses 4 anos. Então, por isso tem que ter esse exercício aí de explanar bem o assunto. Você usou uma expressão que é lá da experiência da chefia de gabinete, com certeza. Segurança de votar. Você bem sabe essa questão de articulação, tem o papel do Sandro como liderança, prepara o governo, do governo qualificar mais a comunicação, até porque tem vários vereadores que é produto natural da representação da democracia, né? Felizmente, que tem larga experiência lá fora, você é um desses, e que está aqui no plenário. E outros que estão entrando na vida pública pela primeira vez, também faz parte do jogo. O governo tem esse papel aí de articular e trazer mais informações qualificadas para tal segurança de voto? Porque, na verdade, o que o vereador, tanto da base ou não, quer é segurança e conhecer a matéria que está chegando. Então, eu acho que um dos desafios do Sandro e o meu é mais essa outra parte de avançar. Ele avança de um jeito, eu avanço de outro. Eu acho que é necessário, até para que dê certo, você tem que explanar o assunto exaustivamente, para a pessoa ter confiança naquilo. Porque esse exemplo, quando o cara vê todo o valor do financiamento, ele assusta. Ele vai assustar. Fala, opa, espera aí. 400, 500 milhões, pá. Vocês estão loucos? Mas é isso. E outra também, eu defendo que é hora de Bauru resgatar o protagonismo nosso. No passar dos anos, Bauru se encolheu. Bauru passou por gestões aí que tinha chance de avançar e não avançou. Então eu acho que o resgate disso é muito importante. A gente gosta muito de expressões do interior, nós está falando sobre o cavalo, às vezes passar arriado e a gente não soube subir na sela. Não pegar o bicho. Né? Aí depois tem que recuperar e pôr a sela, dá mais trabalho. Muito mais, né? Arnaldinho Ribeiro, muito obrigado desse bate-papo com a gente aqui, liberar você que vai para as comissões. Esse é um diálogo permanente que a gente faz aqui no estúdio para atualizar com quem está lá, o que importa. Eu que agradeço, e isso que nós acabamos de fazer, e você e o pessoal da TV fazem com excelência, é justamente isso, é levar informação, é explanar o assunto do que acontece aqui. Porque o cara passa aqui em frente, não imagina. Não. O cara pensa que funciona só de segunda-feira. Por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que aqui funciona só de segunda-feira. Você vê um tremendo de um... Até ontem, na minha fala, eu fiz questão de agradecer aos funcionários da casa, que tem um trabalho aqui maravilhoso.
Obrigado. Bom. Muito obrigado, Arnaldo. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho ou quer ver depois com calma no seu horário, não se preocupe. Além da questão da nossa missão pública, esse material, como tudo, está disponível na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube. Inclusive, a primeira fala do Arnaldo e todas as demais dos vereadores na tribuna. Até nosso próximo encontro.